Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez eu quero deixar para você a palavra de Deus, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva. Se você já é, compartilhe, tá bom? Vamos ajudar o Evangelho a ser pregado segundo aquilo que está escrito em Marcos 16:15, que é a base desse canal, né? E a palavra que eu quero deixar para você hoje é: não despreze os seus mensageiros, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas hoje não estão sabendo aproveitar as oportunidades que elas estão tendo de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós moramos num país a qual nós temos a liberdade, né, para pregar a palavra de Deus. Nós temos a liberdade de ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, no Brasil, o Evangelho ele tem desenvolvido, né? Ele tem crescido de uma maneira extraordinária, né? De uma maneira maravilhosa. E Deus tem levantado cada vez mais servos e servas dele que estão fazendo a sua obra, através das redes sociais, através do rádio, da televisão, né? E também, graças a Deus, através das igrejas, né? Esses dias eu vi até um pregador pregando na praça, né? Esses dias eu fui dar um passeio com a minha esposa, esses dias, e eu vi um pregador falando de Jesus na praça, né? Isso é muito bom, sabe? Que Deus tem levantado homens e mulheres, pessoas que fazem a sua obra. A Bíblia chama eles de nós, né? Porque graças a Deus eu tenho o privilégio de fazer parte de um deles, né? A Bíblia nos chama de anjos mensageiros. Você pode ler em Apocalipse quando o apóstolo Paulo quando o João, né, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele teve a visão do Apocalipse, né? E ele deu o recado para as 7 igrejas. A Bíblia diz que para cada igreja se enviava um recado. E o recado, primeiramente, era endereçado ao responsável por aquela igreja. E era um chamado de anjo, né? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, enfim. O que é o anjo? Não é o anjo em si, aquele ser celestial, mas é os pregadores. Os mensageiros são chamados de anjos. Nós, para a glória de Deus, eu faço parte deles, né? Tenho o privilégio de ser chamado por Deus assim. Então, nós moramos num país privilegiado, que nós temos essa liberdade. Nós temos mensageiros, homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado. Mas infelizmente, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas não têm aproveitado essa oportunidade, mas têm rejeitado, né, a quem Deus assim levanta, a quem Deus coloca no seu caminho. E é triste isso, né? Porque quando Deus levanta um mensageiro, é para te ajudar, é para te dar uma palavra, é para te levantar, é para te fortalecer, né?
é para guiar os seus passos, é para guiar o seu caminho, é para direcionar o seu caminho. Então, quando Deus levanta pregadores, é porque Ele quer falar com você, né? Você vê que já não é de hoje que Deus tem levantado profetas, levantado homens e mulheres usados por Ele, melhor dizendo, que tem pregado a sua palavra. Então já não é de hoje que existem pessoas que resistem à palavra de Deus. Já não é de hoje que há pessoas que rejeitam o Evangelho. Pessoas que têm desprezado os seus mensageiros. Hoje em dia nós vemos pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Pessoas que querem continuar vivendo no caminho errado. Pessoas que querem continuar vivendo no pecado. Vivendo no caminho errado, né? E às vezes Deus levanta mensageiros para exortá-las, para orientá-las a andar pelo caminho certo. E às vezes a pessoa rejeita, a pessoa despreza, a pessoa critica, a pessoa se sente ofendida, né? Por quê? Perdão. Porque a pessoa, ela ainda quer continuar vivendo no caminho errado. É aonde que ela encontra um falso profeta, né? Como eu já preguei, já falei em outros vídeos. Ela encontra um falso profeta que vai falar aquilo que ela quer ouvir, né? Aí ela dá ouvidos ao falso profeta. Mas o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro mensageiro, ele vai falar aquilo que Deus o manda. O apóstolo Paulo até diz, né? Em 1 Coríntios 11, quando ele traz a mensagem da Santa Ceia, que ele diz, 1 Coríntios 11, 23, que ele diz, o que recebi do Senhor eu também vos entreguei. Então nós que somos mensageiros, nós recebemos de Deus. Essa palavra que eu estou te trazendo nesse momento, não foi coisa da minha cabeça. Eu não treinei para dar essa palavra, eu não ensaiei para trazer essa palavra, né? Não é algo que eu pensei em trazer. Eu pensei em trazer isso, eu vou trazer isso. Não. Foi algo que Deus me revelou para te falar. Todas as mensagens que você tem assistido através desse canal são tudo reveladas pelo Espírito Santo. Então Deus é quem está falando com você, meu amigo e minha amiga. Então não despreze, não vamos desprezar os mensageiros. Graças a Deus, Deus tem levantado homens, né, capacitados para falar com você. Você que vai numa igreja, você tem o seu pastor, eu tenho, assim como você, né? Você tem o seu pastor para te ajudar, para te orientar, né? Para dar uma palavra de Deus para você. E às vezes não só pastor, mas evangelistas, presbíteros, missionários, que Deus levanta para trazer a mensagem do Evangelho para a tua vida. Então não despreze, dê ouvidos. Se é uma palavra de arrependimento, acate. Se é uma palavra de perdão, acate. Se é uma palavra de bênção, amém, acate também. Se é uma palavra de repreensão, de puxão de orelha, também acate. Não despreze, porque Deus, Ele quer falar com você e, mais do que ninguém, deseja o teu bem. Tá certo? A Bíblia diz que o José, né, que foi o marido de Maria, ele estava prestes a deixar a Maria em secreto, porque a Maria contou que ela ia ficar grávida, né? Que o Espírito Santo havia aparecido, o anjo do Senhor, o mensageiro havia aparecido para ela e falado que ela iria engravidar, que ela iria ficar grávida, dar à luz um filho, né? E o José ele não acreditou muito nisso. E a Bíblia diz que o José
por amar a Maria, por ser um homem justo, né, para não prejudicar a Maria, ele queria deixar a Maria em secreto. Ele queria ir embora. E a Bíblia diz que num sonho, o anjo apareceu para ele e falou com ele. José, não tenha medo, porque a criança que está no ventre de tua esposa é concebida pelo Espírito Santo. Agora eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, e se José não tivesse dado ouvido ao anjo? E se José não tivesse dado ouvidos ao mensageiro? Ele ia cometer uma grande loucura, uma grande injustiça, né? Ia deixar uma pessoa inocente, ia ficar longe da pessoa que ele era prometido para casar, ia fazer uma besteira, vamos falar no português claro, ia agir precipitadamente, né? E quantas pessoas que Deus também tem enviado mensageiros para que ela não tome atitudes precipitadas, para que ela não faça o que é errado. Às vezes a pessoa, eu falo isso para você porque eu fico com a igreja aberta, né? E às vezes eu atendo pessoas que às vezes estavam querendo até tirar a própria vida. Uma vez eu atendi uma moça nova, devia ter uns 19 anos de idade, eu não me lembro, mas ela apareceu na igreja pedindo atendimento, ela estava querendo se matar. Aí eu conversando com ela, dei uma palavra para ela, orei por ela, a moça saiu outra pessoa depois da oração e da palavra. Ela foi embora de outra maneira. Ela chegou de um jeito e saiu de outro. Agora eu pergunto, e se eu não estivesse lá? Não é porque eu sou alguma coisa, não. Eu sou apenas um servo de Deus, um mensageiro dele, que Deus me colocou ali para ajudar. Então é o que eu quero que você entenda. Nós, mensageiros, estamos aí para te ajudar. Somos usados por Deus para abençoar a sua vida. Né? Então não despreze, nunca despreze quem Deus coloca no seu caminho para te dar uma palavra, para te aconselhar, muitas das vezes até para pegar no teu pé, para dar uma palavra que muitas das vezes você não vai gostar de ouvir, mas é para o teu bem. Não despreze, tá bom? Olha o que a Bíblia diz em Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 1, diz assim, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Ou seja, o Isaías ele fez uma pergunta, né? Isaías também era um profeta, era o profeta messiânico. Era o profeta que Deus levantou para falar com o povo daquela cidade, que o povo não deu ouvidos. Era um profeta que Deus falou através dele da vinda de Jesus à terra, que Jesus era o Messias prometido, né? E o profeta Isaías também falou da segunda vinda de Cristo, né? Isaías 55:6 fala isso. Mas ele fez essa pergunta. Por que ele fez essa pergunta? Porque desde aquela época existia pessoas também que não davam crédito, que não davam ouvidos. E você pode ver que toda a Bíblia, o profeta Jeremias, as pessoas não deram ouvidos a ele. Jeremias sofreu terrivelmente por ser um pregador. No Novo Testamento também, o apóstolo Paulo, né, foi perseguido até pela própria igreja de Coríntios, porque o apóstolo Paulo era uma pessoa que exortava, falava a verdade. Né? Você vê o próprio Jesus também, ele fala, né, a respeito de Jerusalém. Jesus, quando entrou em Jerusalém, Jesus sabia que também ele iria ser rejeitado ali. Que triste, né? Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus, a Bíblia diz que ele chora em Jerusalém. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu falo isso como pregador, como mensageiro. Você não sabe o tanto que eu fico triste quando uma pessoa
a gente sabe que a pessoa está no caminho errado e às vezes a gente tenta mostrar o caminho certo e a pessoa não quer ouvir. Eu, como pregador, como mensageiro, eu falo isso para você. Eu fico triste. Eu fico triste. Jesus, ele chegou até a chorar diante de Jerusalém porque ele sabia que naquele lugar ele iria ser rejeitado. Que triste isso, né? Ele diz assim, versículo 37, né? Ele fala assim: ó Jerusalém, né, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de tuas asas. Né? Ou seja, Jesus ele queria trazer para perto aquele povo. Ele deu o exemplo de uma galinha, porque o que a galinha faz? A galinha ela traz os seus pintinhos para debaixo dela, para debaixo das tuas asas, ela protege. Né? E Jesus ele queria dar essa mesma proteção para a cidade de Jerusalém. Ou seja, meu amigo e minha amiga, o pregador, ele quando ele dá uma palavra, porque ele quer proteger, né, os seus ouvintes, os seus, vamos assim dizer, as suas ovelhas, né? Quando o pastor ele exorta, ele chama a atenção das suas ovelhas, é porque ele quer proteger do mal. Ele quer proteger do mal, né? Quantas vezes eu falo para você, por experiência própria, né, que eu me coloco na brecha pela pessoa. Às vezes a pessoa está sofrendo e muitas das vezes a gente que é pregador, a gente se coloca na brecha, né? A gente repreende o mal, a gente compra a briga da pessoa. Jesus ele fez isso. Jesus ele queria proteger a cidade de Jerusalém. Ele queria reunir o povo, trazer o povo para perto. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Jesus, quando entrou em Jerusalém, eles o desprezaram. E é o que acontece hoje. Às vezes muitas pessoas preferem dar ouvidos aos falsos profetas, aqueles que falam o que elas querem ouvir, o que elas gostam de ouvir, aqueles que gostam de apresentar o caminho mais fácil. E elas desprezam aqueles que falam o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Meu amigo e minha amiga, não seja dessa forma. Não despreze o mensageiro que Deus coloca no seu caminho. Tá bom? Para a gente encerrar essa meditação, Lucas capítulo 10, versículo 16. Olha o que Jesus fala para os discípulos. E está falando conosco, que é pregador. Talvez você que me assiste agora, você é um pregador, você é um pastor de uma igreja grande, uma igreja pequena. Você é um missionário, você é um evangelista, né? Você é um pregador virtual. Você tem canal no YouTube assim como eu tenho. E talvez você fique triste porque tem pessoas que não te ouvem. Como qualquer pregador fica, né? Mas olha o que Jesus disse para os discípulos, ó, para nós, né? Diz assim, ó, versículo 16, capítulo 10 de Lucas. Diz assim, ó: pois todo aquele que vos rejeitar, também rejeitam a mim. Aliás, ao contrário, né? Pois todos aqueles que vos receber a vocês as suas palavras, né? Ou seja, estão recebendo a mim. Mas aquele que vos rejeita, também rejeitam a mim. E quem rejeitam a mim, rejeitam aquele que me enviou. Então Jesus falou isso para os discípulos. Jesus enviou os discípulos, né, para pregar o evangelho, para dar continuidade à obra, né, como ele enviou a mim, enviou a você que é mensageiro, que é pregador, que é
pregadora, né? Seja de púlpito, ou na praça, ou na internet. Mas Jesus nos enviou, né? E ele disse, né, que quem aceita a mensagem de vocês, também me aceita. Mas aquele que rejeita a mim, aquele que rejeita vocês também está rejeitando a mim. Então, meu amigo e minha amiga, se você rejeita o mensageiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus coloca no teu caminho para te ajudar, você está rejeitando o próprio Deus. E pode ter certeza, não é eu que estou falando, não é Bíblia, tá? Jesus disse que no dia do juízo haverá maior rigor, né, para aquelas pessoas que rejeitou os pregadores, os mensageiros, porque estão rejeitando o próprio Cristo. Tá certo? Então, resumindo tudo, não despreze os seus mensageiros. Aquele que Deus coloca no teu caminho para falar com você, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.